Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Aqui é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop. E galera, hoje é um vídeo muito especial, porque quem acompanha o canal há mais tempo sabe que o primeiro vídeo do canal aqui, tecnicamente o vídeo mais antigo que a gente tem no ar, é o vídeo de Sopranos, que é um repost do vídeo de 2017 que eu fiz no Vício, e aí depois eu parei de fazer vídeo lá, e quando eu voltei a fazer vídeo aqui no meu canal, eu comecei a repostar os vídeos das séries que eu havia feito lá, e o Sopranos foi o primeiro vídeo de todos, foi o primeiro vídeo que eu escrevi o roteiro, foi o primeiro vídeo que eu pensei numa narrativa. Então assim, é um vídeo com vários problemas, hoje em dia eu me arrependo de várias coisas que eu fiz nele, só que no geral é um vídeo que eu ainda tenho muito carinho por ele, eu ainda acho um vídeo muito especial. E a parada é que a gente tá alcançando agora a marca de 100 vídeos no canal, a gente tá quase lá, e é muito especial que o vídeo que esteja aí meio que marcando esta chegada aos 100 vídeos, mais ou menos, né, seja justamente um vídeo sobre Sopranos, agora o filme meio que fechando esse ciclo. Eu sou uma pessoa muito romântica, então isso me fez ficar bem emocionado. Mas enfim, pois é, finalmente temos aí o filme de Sopranos, saiu mês passado, eu não consegui fazer porque eu tava na correria do mês do horror do canal, mas finalmente eu pude parar pra assistir e eu tenho muita coisa pra falar, então senta aí que lá vem história. Eu já queria começar dizendo, se você não assistiu a série, se você não assistiu ao filme, não se preocupe, tá? Eu vou tentar sempre falar de uma forma que as pessoas que assistiram me entendam, mas que não estrague a experiência de quem ainda não assistiu a série, quem ainda não assistiu o filme. Mesmo quem não assistiu a série vai tirar muito proveito desse vídeo, porque eu acho que é um vídeo que pode te fazer se interessar bastante. Então eu recomendo que você continue assistindo, tá bom? Então, antes da gente começar a análise, eu acho importante falar um pouco da importância que Sopranos teve na minha vida. Porque foi uma série que verdadeiramente mudou minha vida. Foi a série que me fez me apaixonar por séries de TV. Antes de Sopranos, eu só gostava de uma série ou outra, a maioria mais antiga, tipo Star Trek e Monty Python. Só depois de Sopranos que eu realmente fui começar a assistir outras séries como Freaks and Geeks, The Wire, Breaking Bad, e mudou tanto minha vida a ponto de me incentivar a recomeçar a fazer vídeos pro YouTube, que era uma coisa que eu tava completamente desistido de fazer na época. Então assim, eu só estou aqui hoje, muito provavelmente por causa de Sopranos. Então, e é por isso que é tão importante pra mim falar desse filme agora que ele tá saindo, porque é um filme que ficou em desenvolvimento por muito tempo. No início, o David Chase pretendia fazer uma continuação da série em filme, só que aí com a morte do James Gandolfini, isso não era mais possível. E aí se tornou a ideia de fazer um prelúdio, não sabiam se iam fazer uma série, prelúdio ou um filme. Só de eu ter esse contato emocional, essa volta a esse universo de Sopranos já é muito emocionante pra mim. Você vê os cenários, você revê os personagens, tudo isso já é muito emocionante por si só. Inclusive, eu quero fazer um parêntese rápido pra falar um pouco sobre o Paulie e o Silvio Dante. São os dois personagens mais estereotipados da série, são os dois personagens que parecem mais imitações do Zorra Total do que são mafiosos. Tanto que na série eu demorei pra me acostumar com esses personagens. Depois que você se acostuma com eles, eles se tornam os personagens mais carismáticos da série. Mas se você não tiver conhecimento desses personagens, e se você for assistir o filme sem conhecer a série, você vai ver os atores que fazem esses dois personagens mais jovens, e você vai achar uma comédia, assim, você vai achar que o filme tá de sacanagem com você, porque os atores que fazem o Silvio Dante e o Paulie nesse filme estão perfeitos, eles estão perfeitamente caracterizados, eles estão fazendo certinho os trejeitos do Paulie e do Silvio Dante. O problema é que são muito estereotipados, são muito artificiais, então assim, não dá pra acreditar que são personagens reais, mas são personagens muito carismáticos, assim, e no filme eles fizeram certinho o papel deles. Toda cena que aparecia o cara que fez o Silvio Dante, eu cascava o bico, é hilário. Só que uma curiosidade interessante é que esses são os personagens mais estereotipados da série, só que eles são completos opostos, assim, porque quem interpreta o Silvio Dante é o Steve Van Zandt, que é um guitarrista, ele é um dos grandes guitarristas, ele é um puta guitarrista na verdade, ele tá na lista dos melhores guitarristas da história. Ele era o guitarrista do Bruce Springsteen e ele faz o Silvio Dante, então tipo assim, ele não é ator, ele só é um imitador de Michael Corleone assim, na cara. Por outro lado, o cara que faz o Paulie era um mafioso da vida real, ele realmente teve envolvimento com a máfia na juventude dele, então depois disso ele conseguiu sair da máfia pra se tornar ator. Então é muito interessante que os dois personagens mais estereotipados da série sejam extremos opostos. Um
não é nem um pouco ator, o cara é um músico, o cara é um guitarrista, e o outro é realmente um mafioso. Então não tem muito como você dizer que o cara tá interpretando mal um mafioso, porque aquilo era ele, de fato. Então vamos lá, o filme vai focar principalmente na história do Dick Moltisanti, que é o pai do Chris da série, e a gente vai acompanhar ele como sendo a grande figura paterna pro Tony Soprano ali na adolescência dele. Então o filme vai se passar ali nos anos 70, final dos anos 60 e a maior parte nos anos 70. O filme também vai ter todo um arco focado nos conflitos raciais que aconteceram em Newark naquela época, tendo esse arco do filme centralizado no personagem do Leslie Odom Jr., que é um dos meus atores favoritos dessa geração. Eu fiz quase que um vídeo todo ensaio sobre uma música dele que foi indicada ao Oscar. Aliás, o elenco do filme no geral é muito bom, é muito interessante. A Vera Farmiga fazendo a mãe do Tony Soprano é perfeito. E também é muito interessante ver a participação do Ray Liotta, que, caso vocês não saibam, tipo, Sopranos foi totalmente uma série na veia de Bons Companheiros e Poderoso Chefão, ao ponto de quase todos os atores de Sopranos eram reciclagens de Bons Companheiros e Poderoso Chefão. E o personagem, o ator que ia interpretar o Tony Soprano ia ser o Ray Liotta. Só que não rolou do Ray Liotta participar da série. Só que aí agora o Ray Liotta contribui aí pro cânone de Sopranos, interpretando o pai do Dick Moltisanti. E acontece um twist com o personagem dele na metade do filme, que eu não quero falar o que é. E o personagem se torna muito mais interessante da metade pra frente, pra mim. A atuação do Ray Liotta se torna muito mais interessante da metade do filme pra frente. Então, isso é algo pra vocês prestarem atenção. Mas então, eu queria começar falando dessa questão dos levantes raciais que o filme aborda, desses conflitos raciais que aconteceram nos anos 70. Porque, na minha opinião, enquanto eu tava assistindo o filme, a impressão que eu tinha é que era a parte mais deslocada do filme, era a parte do filme que menos estava se encaixando com o resto. E eu achei que o objetivo de ter tanto foco nessa questão racial nesse filme era justamente que essa é uma das temáticas menos discutidas na série. Uma coisa meio parecida com o que foi feito com a série de Watchmen em relação ao quadrinho de Watchmen, que é pegar um dos temas menos discutidos da obra original e colocar ele em foco mais. Porque quando você pensa que a série que é a maior concorrente de Sopranos pro posto de melhor série de todos os tempos é The Wire, que talvez seja a obra moderna que melhor sabe discutir os problemas relacionados a disputas raciais no mundo e principalmente nos Estados Unidos, e você coloca em conflito com Sopranos, que é uma série muito centrada só nessa família italo-americana e nesses mafiosos. A discussão racial só entra em Sopranos quando é pra mostrar o racismo de algum dos personagens. É interessante que no filme agora, que vai ampliar esse universo de Sopranos, que vai trazer novas coisas ao cânone, um dos focos seja justamente a questão racial. O Leslie Odom Jr. se tornando meio que o ponto central de uma nova facção que vai se criando ali em Newark, como resposta ao racismo e também resposta ao abuso e ao controle das famílias mafiosas italo-americanas ali naquela região. Só que, como eu falei, é o ponto do filme que parece menos bem desenvolvido, é o ponto do filme que termina em mais aberto, e eu sinto que se eles vão fazer continuações desse filme, e parece que já há planos do David Chase fazer uma continuação desse filme, eu acho que uma coisa que vai ser muito bacana de ver ser desenvolvido nos próximos filmes, se rolar, seria muito foda se a gente tivesse uma trilogia de filmes de Soprano, seria justamente ver o desenvolvimento do personagem do Leslie Odom Jr., ver ele ganhando espaço, ver ele se tornando um grande mafioso, em paralelo à jornada do Soprano, que ainda é um jovem, que ainda tá meio que entrando nesse mundo sombrio da máfia. Porque, de fato, nesse filme, é a parte do filme que fica mais deslocada, é a parte do filme que funciona menos, sempre que ia focar numa das questões raciais, sempre que ia focar numa das cenas de revolta, numa das cenas de conflito. O filme parecia mudar drasticamente o foco dele, parecia um outro filme, assim, enfiado ali nas entrelinhas do filme de Sopranos. Mas aí depois eu fui dar uma pesquisada e eu fiquei surpreso que, na verdade, é meio que o oposto disso. A ideia original do David Chase, antes mesmo dele fazer a série de Sopranos, era fazer um filme focado nesses conflitos raciais dos anos 70 que aconteceram em Newark, que era a cidade dele. Então aí meio que essa foi a semente para agora ele retrazer essa ideia de filme, só que agora com o universo de Sopranos e as paradas de Sopranos. Então é meio que o filme de Sopranos, na verdade, que é o intruso nessa história e não o contrário. Mas enfim, independente de qualquer coisa, é a parte do filme que menos pareceu funcionar. Agora vamos entrar na questão da narrativa do filme, que eu acho muito interessante a gente discutir
Afinal de contas, esse filme faz jus à série, esse filme é um acréscimo fidedigno, é um acréscimo honrado à mitologia da série, ao mesmo tempo em que ele funciona como um filme separado, um filme que não necessariamente você precisa ter assistido a série para assistir ele. Eu diria que, por mais que seria muito interessante assistir esse filme sem o contexto da série, porque eu sinto que ele funciona muito bem como uma espécie de desconstrução do gênero de máfia da mesma forma que a série servia, eu sinto que realmente não funciona você assistir esse filme sem ter visto a série. Eu não recomendaria. Assista a série, depois você vai assistir o filme, porque tem um spoiler, é um spoiler realmente muito grande que é colocado nesse filme e que vai atrapalhar a sua experiência com a série. E inclusive que eu achei bem desnecessário. É uma coisa assim que acontece só na primeira cena do filme e na última cena dele. Eu vi umas entrevistas em que eles diziam que eles queriam fazer esse link direto à série através do começo ou do final do filme, só que acabou se tornando meio que um spoiler muito gratuito, porque eu sinto que se você tirar a introdução do filme e o final dele, quem assistir vai entender que são coisas bem separadas do resto. Eu acho que o filme funcionaria perfeitamente para pessoas que não assistiram a série, porque não tem ali muitas informações, na verdade não tem informações ali. Claro, tem muitas piscadelas pra quem assistiu a série, muitas coisas tipo, olá, lembra disso, lembra daquilo, tem muito disso, só que não tem nada que vai ser um spoiler escancarado na sua cara, que nem é o começo do filme e o final dele. Então eu senti que foi um spoiler bem desnecessário. Funciona pra fãs como eu, mas pra pessoas que só queriam assistir o filme e relaxar, vai ser um problema grande. Em quesito de narrativa, o filme funciona como uma espécie de várias crônicas ali desse submundo da máfia. A gente vai vendo várias pequenas cenas que vão montando essa história aos poucos. Aliás, é um filme que demora um pouco para engrenar, é um filme lento, é um filme que toma o seu tempo para se desenvolver, o que eu não acho que seja uma coisa ruim. Mas assim, os primeiros 25 minutos do filme, eu tava o tempo todo pensando, tá bom, onde esse filme quer chegar? Pra que eu tô assistindo essas cenas? Qual que é o objetivo do filme? Porque fica uns 25 minutos com várias cenas avulsas que parece que o filme não sabe que história quer contar. Mas uma vez que o filme engrena e que você entende qual que é o caminho que ele vai tomar e qual que é a história que ele tá contando, todas as cenas fazem sentido. Assim, todas as cenas têm seu peso, todas as cenas são muito bem amarradas, inclusive é até muito impressionante isso, porque lá pro final do filme, de vez em quando aparecia uma cena ou outra que eu me perguntava, tá bom, qual que é o objetivo dessa cena? E aí no final do filme tudo se justifica e todas as cenas contribuem para alguma coisa da história, o que eu achei uma estrutura muito interessante. Muito bem, agora vamos ao que eu acho que mais interessa e que eu mais quero discutir, que são as questões temáticas de Sopranos que o filme aborda. Porque assim, afinal de contas, o que fazia de Sopranos uma obra tão especial pro gênero de máfia? Acontece que a série, para além de trazer toda a delícia dos filmes de máfia que a gente já via no cinema, especialmente nos filmes do Scorsese e em Poderoso Chefão, trazer aquela mesmo tipo de debate com um personagem muito complexo no centro e sobre essas questões dos anti-heróis, dos mafiosos, que é sempre uma coisa muito fascinante pro público. Trazer isso pro contexto de série de TV, a série funcionava como uma espécie de sátira do gênero também. Também uma espécie, tinha uma questão meio metalinguística ali, de não só a gente tá vendo uma família mafiosa na decadência, no seu grande crepúsculo dos anos dourados, eles toda hora lembrando do passado com aquele sentimento de nostalgia, sem saber como lidar com as questões da máfia nos tempos atuais. Isso também funcionava como uma espécie de discussão temática pro próprio gênero de máfia como era conhecido, do tipo mais estereotipado, mais clássico. Do tipo assim, uma coisa meio anacrônica, que você pegava essa família que você imaginaria num filme dos anos 30, num filme tipo Poderoso Chefão de época, e coloca eles nos tempos atuais, na Los Angeles dos anos 90, tendo que lidar com questões ali que estavam fervilhando nos anos 90 e anos 2000. E essa coisa meio satírica de você meio que olhar um pouco com desprezo para essas figuras da máfia. É uma série bem sádica com os seus personagens, no sentido de tratar com muita banalidade a vida deles. E isso é muito bom, na real. Depois influenciou todas essas séries que matam gente pra caralho de uma forma meio louca, tipo Game of Thrones. Mas em Sopranos você tem aquela coisa de, tipo assim, a qualquer momento, qualquer personagem pode morrer. E a banalidade disso, a forma banal com que a maioria deles morre. Não há grandes momentos, não há momentos grandiosos, não há
muitas batalhas épicas. É uma série extremamente anticlimática, vários momentos que qualquer outra série se tornaria uma coisa épica, uma coisa grandiosa. Em Sopranos era sempre escolher um caminho menor, um caminho mais realista, um caminho um pouco menos grandioso, menos grandiloquente. Então era uma série muito de pequenos momentos, de pequenas besteiras, assim. Lidar muito com a insegurança desses personagens, com a masculinidade tóxica deles. Então, por exemplo, tem todo um arco na série, por exemplo, o Uncle Junior, que também tá nesse filme, e é muito foda o link que eles fazem em relação à insegurança que ele tem em relação aos outros membros do grupo, porque na série tem um arco dele em que ele é extremamente rejeitado pelos outros membros, pelo fato de que eles descobrem que ele fazia sexo oral na esposa. Então, tipo assim, por causa disso, eles veem ele como se rebaixando a figura feminina e começam a hostilizar ele. Também tem o arco clássico da série em que um dos mafiosos é gay, e ele é gay escondido, e aí quando descobrem que ele é gay, ele tem que fugir pra sobreviver porque querem matar ele. Então, tipo assim, outra coisa muito evidente que a série faz pra mostrar essa insegurança dos personagens é o próprio arco do Tony Soprano tendo que esconder que ele vai na terapia, tendo que esconder que ele vai no psicólogo, porque se as pessoas descobrissem que o chefe da máfia era um cara que fazia terapia, que fazia questão de fazia coisa de psiquiatra, ele seria morto, ele e a psicóloga seriam mortos. Então assim, essas paradas são muito recorrentes na série. Inclusive, isso me faz lembrar de um problema que eu tenho com o filme, é que na cena desse filme em que faz uma homenagem a parada do Tony Soprano ir na psiquiatra, que é a cena da escola, né, na cena que ele tá lá com a escola, que também é uma cena que mostra muito do porquê que a mãe do Tony Soprano era uma péssima mãe, ela era uma pessoa horrível, que detestava os próprios filhos. Nessa cena da escola, o filme implica que o Tony Soprano era um puta cara inteligente, que ele tinha um puta QI alto, que ele era um cara super estratégico, que, sabe, ele era um jovem, assim, com muitas qualidades que poderiam ser desbravadas pra ele ser 1 milhão de coisas que não um mafioso escroto. Por mais que eu aprecie o que essa cena tá querendo dizer, que basicamente ela tá querendo dizer que as pessoas não nascem monstros, que a sociedade os torna monstros, e que se Tony Soprano tivesse nascido numa família que não era mafiosa, ele teria se tornado uma boa pessoa, eu acho péssimo pro conteúdo da série. Eu não acho que isso ajuda nas temáticas da série, que era o seguinte, é desglorificar a ideia de mafiosos, mostrar que eles não são esse poço todo de fodice que o público tende a achar que eles são. Como eu falo no meu vídeo de Poderoso Chefão, as pessoas ficam engrandecendo o Marco Corleone como um puta estrategista, sendo que ele era um péssimo estrategista, ele faz um monte de decisão errada. Mesma coisa a gente vive hoje nos tempos de Peaky Blinders, em que as pessoas ficam aí compartilhando foto do Shelby, falando como ele é frio e calculista, e como as pessoas têm que ser frias e calculistas. Quando você tem uma figura tão anti-heróica, tão, assim, desconstruída desse mito de máfia fodona, que é o Tony Soprano, e você tenta enfiar a goela abaixo do espectador que na verdade ele era um puta cara inteligente. Eu acho isso errado, assim, eu acho que isso contradiz um pouco a série, eu acho que isso contradiz as temáticas da série. Eu nunca achei que na série toda, por mais que ele tenha tido ótimos momentos, eu não acho que o Tony Soprano nunca se demonstrou como alguém com QI elevado, tá ligado? Ele era um cara troglodita, assim, tá ligado? Ele era um boomerzão, grandão, tá ligado? E é isso, assim, não tenho o que dizer sobre ele muito mais que isso. Então é muito disso de você desglorificar a imagem dos mafiosos de uma forma um pouco mais drástica, de uma forma um pouco mais ácida, né, até quase satírica. Essas séries como Sopranos, depois Boardwalk Empire, Mad Men, são muito mais séries sobre desconstruir as imagens de ideais másculos da sociedade do que de fato glorificar elas. E Sopranos era a principal série de todas essas. E eu digo tudo isso dessa questão temática porque é muito importante vocês entenderem isso para entender o que esse filme tá fazendo. Porque esse não é um filme querendo ser bombástico, esse não é um filme que quer construir grandes momentos de ação. Ele tá querendo ser justamente essa série de crônicas sobre a vida mafiosa, uma vida mafiosa decadente trazida para a vida real, de uma forma que você vê como tudo isso desses caras sendo machões e sendo um grupo mafioso que se acha superior a todo mundo
é patético. Os personagens do filme vão aparecendo em vários pequenos momentos, fazendo coisas assim extremamente patéticas, e você vai vendo como eles são inseguros, como eles dependem da aprovação alheia, como eles estão toda hora querendo provar pros outros que eles são bons, porque eles mesmos não acreditam, como eles se enxergam como santos, mas na verdade eles são uns bostas. Então esse filme dá continuidade à discussão da série, e aí vem a pergunta, tá bom, então ele só faz mais do mesmo, ele é só mais crônicas patéticas da vida desses mafiosos, o que ele acrescenta pra mitologia? E eu diria, o que eu acho que o filme acrescenta pra mitologia é, pelo fato desse filme se passar no que teriam sido os anos dourados da máfia, porque em Sopranos a gente pensa que aquilo já é a decadência deles nos anos 90 e nos anos 2000, e eles falam do passado como se fosse uma época gloriosa, como se fosse uma época linda, maravilhosa, com grandes mafiosos, fodões. E quando a gente pega esse filme agora que se passa nesses tempos dourados, e você vê a mesma coisa, você vê os mesmos personagens patéticos, você vê as mesmas situações de insegurança, de rancor um pelo outro, você vê esse mesmo tipo de debate da banalidade da morte entre essas famílias, o quão essas famílias são podres, assim, porque sempre que você tem essas famílias mafiosas, esses filmes de máfia, você tem a questão da família centralizada, tipo assim, ah não, você tem que proteger a sua família, você tem que ser um exemplo pra sua família, e aí o que você vê na verdade é esse lado sombrio do patriarcado, esse lado em que, na verdade, essas pessoas são péssimos patriarcas e eles destroem a própria família a todo momento, eles são péssimos exemplos para os filhos, eles batem nas mulheres e esse tipo de coisa. Então, esse filme tá mostrando que não existe tempos dourados da máfia, que não existiu uma época de ouro da máfia, que sempre foi essa coisa patética. E eu acho isso foda, assim, eu acho que é um puta acréscimo pra mitologia de Sopranos. Agora faz a gente enxergar a série com outros olhos agora. Quando a gente vê um personagem agora falando dos anos dourados da máfia, a gente sabe que aquilo é uma grande ilusão. Aquilo é uma grande visão nostálgica de um bando de gente escrota que tenta glorificar uma glória que não existe. Mas ao mesmo tempo que tem essa discussão sobre a banalização da morte e sobre o papel da máfia na sociedade e essa desconstrução da figura mafiosa clássica. Uma outra coisa que o filme faz em relação a ampliar os debates da série, que eu já não gostei tanto, é como ele escancara certas entrelinhas da obra original, certos significados que eram muito sutis. Isso é uma coisa que eu pretendo abordar mais num futuro vídeo com spoilers, mas basicamente isso é até algo pra vocês prestarem atenção quando vocês forem assistir a série, caso ainda não tenham assistido. A série fala muito sobre vida após a morte. É um tema muito importante em Sopranos. Não porque é uma série espírita ou alguma coisa religiosa ou espiritual, mas simplesmente pelo fato dessa família mafiosa, dessas famílias realmente de patriarcas, serem extremamente religiosas na superfície, sempre falarem aí das raízes católicas da Itália, esse tipo de coisa, mas serem podres por dentro e estarem a todo momento em confronto com a morte, estarem a todo momento, sabe, com uma arma apontada pra cabeça, tá a todo momento correndo risco de ser morto no meio da rua, no meio de uma calçada. Por causa disso, a discussão de vida após a morte ganha muitas camadas. Realmente se torna uma parte muito intrínseca a esses personagens, que é o seguinte: eles sabem que a vida deles está condenada, eles sabem que se existir um inferno, eles provavelmente vão pra lá, só que eles querem muito se agarrar na crença de que isso não vai acontecer, eles querem muito se agarrar na crença de que existe vida após a morte e de que eles vão ter uma redenção quando morrerem. Então, em vários momentos da série, tem um momento lá em que o personagem fica em coma e ele diz que teve visões do além-túmulo. Eu sempre achei que vida após a morte era um dos temas centrais da série, só que isso era uma opinião muito mais minha, uma interpretação minha, do que qualquer outra coisa. Só que esse filme escancara de vez essa interpretação. Esse filme tem uns 3 momentos em que ele coloca na cara do público que um dos debates mais importantes da série é sobre vida após a morte, e ele meio que entrega respostas para esses enigmas. E assim, eu como sendo uma pessoa que prefere o enigma do que a resposta, eu prefiro ser desafiado a procurar entender uma coisa do que ter a resposta na minha cara, eu pessoalmente fiquei um pouco frustrado com isso, porque é até uma coisa meio de subestimar o público. Eu vou dar um exemplo muito claro, que é de uma cena em que
acontece um diálogo envolvendo um bebê e um jovem na cena, tá bom? Só vou ser bem superficial. E esse bebê fica chorando perto desse jovem e você já entende o porquê. Só de você ver essa cena, você já entende o porquê. Se você assistiu a série, você sabe exatamente por que aquele bebê chora, e é meio que uma piscadela pro público, ao mesmo tempo que uma piada, de certa forma, uma piada de humor negro, do tipo assim, olha só, o bebê tá chorando quando chega perto desse personagem. Só que aí eles verbalizam a questão. No diálogo seguinte, é uma senhora que aparece do nada, que ela só aparece nessa cena do filme, verbalizando o significado daquela cena, falando assim, olha, os bebês quando vêm pro mundo, às vezes sabem o que aconteceu, sabem o que vai acontecer na vida. Então, tipo assim, verbalizou uma coisa que tava subliminar. Isso foi tão frustrante, porque, tipo assim, já tava bem claro o significado da cena e eles fazem questão de verbalizar depois. Tem outro momento em que não é relacionado à vida após a morte, mas é relacionado ao título do filme, porque os vários santos de Newark claramente está se referindo às várias famílias mafiosas, aos vários personagens que lutam para conseguir o controle daquela região. E todos eles se enxergam como santos, eles se enxergam como melhores que os outros. Então, os vários santos de Newark é meio que uma ironia aí com como esses personagens se enxergam, não como eles são de fato. Só que tem uma cena em que deixa isso bem claro, que é uma cena maravilhosa, em que um dos personagens ele começa a ter visões dele fazendo uma caridade, dele ali num jogo, ensinando crianças cegas a jogar. Se imagina nesse sonho, e claramente é uma sequência onírica, porque a música fica religiosa, fica aquela música gospel com coral, e a fotografia do filme muda, e você vê tudo em câmera lenta, e fica bem claro, esse é como o personagem se enxerga, isso é como o personagem gostaria de ser visto, essa é a visão de santo que o personagem tem de si próprio. Tudo isso fica bem claro. Só que aí tem que chegar um personagem no meio daquela sequência onírica e falar: nossa, você é um santo. E tipo, porra, cara, você tá tipo assim, esfregando na cara do público que o objetivo dessa cena era mostrar quem são os santos dessa cidade, quem são os santos do filme que o título se referencia. Então, porra, tem uns momentos de subestimar a inteligência do público, entre eles a introdução do filme, que faz uma parada meio Memórias Póstumas de Brás Cubas, que, porra, não tem como escancarar mais a questão de vida após a morte do que isso. E outra coisa que eu preciso falar sobre esse filme é o uso que ele faz da música. A música sempre foi muito importante para Sopranos, o David Chase é talvez mais fã de música do que ele é de qualquer outra coisa, então há muito uso de música nesse filme, assim, é um uso cavalar de música. O filme praticamente não para nunca de usar músicas, o que acaba se tornando uma coisa um pouco estafante também. Você nunca tem tempo suficiente de aproveitar uma música que já vai para a próxima. Só que o uso que ele faz da música é um uso narrativo muito interessante, que é o seguinte: as músicas do filme servem para fazer a transição das cenas. Você tá vendo uma cena, aí começa a tocar uma música de forma extra-diegética, então é como se estivesse para fora do filme, aquelas músicas que tocam só o espectador ouve. E aí corta para a próxima cena, é um uso diegético da música, então é algum personagem ouvindo aquela mesma música no rádio do carro, ou no rádio que ele tem, ou num speaker e assim por diante. Então, o filme faz muito esse truque de ligar uma cena a outra através da música. E isso não é só um mero uso estilístico pro filme, isso não é só um mero uso, um exercício de estilo, de ficar transigindo as cenas através da música, não. Isso também tem um significado temático, um significado filosófico pro filme, que é você ver como uma cena, uma atitude que você vê numa cena, impacta a próxima cena que você tá vendo. A sombra de uma cena ressoa na próxima cena. Então, você vê principalmente isso quando você traz a questão do debate da influência paternal do Dick Moltisanti no Tony Soprano. Então, é muito comum no filme você ter uma cena em que você tem uma atitude nefasta do Dick Moltisanti, uma coisa que ele faz que é meio zoada, e na cena seguinte você vê a música daquela cena ressoando numa cena com o Tony Soprano. Uma forma de bem sutil e bacana do filme mostrar como as atitudes daquele homem estão influenciando a figura do Tony Soprano, estão tornando ele quem ele é. Porque como o slogan do filme diz, who made Tony Soprano? Né? Quem foi o gerador de Tony Soprano? Para os fãs mais puristas da série, isso talvez seja a única coisa que esse filme faz de retcon
da série original, que é o fato de que na série original, quando você assistia Sopranos, que tá aqui a minha caixinha, porque eu sou muito biscoiteiro, na série de Sopranos fica bem claro que o principal influente na vida do Tony Soprano, o principal causador dos problemas do Tony Soprano, dos complexos dele, era o pai dele. Era uma questão de daddy issues. E esse filme meio que coloca o pai do Tony Soprano totalmente de escanteio, assim, na juventude dele. Eu não sei como isso vai evoluir para os próximos filmes, mas nesse filme, o pai do Tony Soprano, que é interpretado por aquele ator que fez o Justiceiro e tudo mais, ele é um alívio cômico, assim. Ele é praticamente um alívio cômico. Ele não faz praticamente nada no filme de grande impacto narrativo. Uma parada que contradiz um pouco a série. Mas nada que eu ligue tanto, assim. Eu me importo muito mais com o filme ser bom do que qualquer uma dessas coisas. Então, galera, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre o filme. Eu abordei as questões temáticas, filosóficas, falei um pouco mais da série também. Eu espero mesmo que faça uma continuação, mais porque eu também quero ver mais desse universo de Sopranos se desenvolvendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam que muito logo eu vou estar fazendo aqui no canal a semana Beatles, para ir antecipar o lançamento da série Get Back, que tá aí para sair, que é um dos maiores acontecimentos da história dos Beatles desde sempre. Então eu quero muito fazer essa semana Beatles no canal. Aliás, eu estou aqui, né, com esse livro Sopranos e a Filosofia para fazer cenário do vídeo, e aqui perto já está preparado para o vídeo da semana Beatles. Beatles e a Filosofia. Eu amo essa coleçãozinha aqui, eu acho ela muito maneira. Então, galera, é isso. Se vocês não viram os últimos vídeos do Mês do Horror do canal, também vejam. Também vejam o vídeo de Sopranos e, como eu falei, divulguem para que esses vídeos de Sopranos cheguem a mais fãs da série, para que então a gente possa aí no futuro fazer uma verdadeira análise do jeito que Sopranos merece. E é isso aí, galera. Até a próxima e valeu!